Projeto Papo de História, uma iniciativa do canal Histotech. Continuando o assunto da Era Vargas, hoje vamos estudar sobre o período do governo provisório do Vargas. Então, seguiremos. É importante destacar que o governo provisório foi consolidado a partir da Revolução de 30, que representou, entre outras coisas, a ruptura da continuidade da República Oligárquica, mas principalmente a ruptura política consolidada durante essa República Oligárquica entre São Paulo e Minas Gerais. Minas Gerais surge como grande iniciativa deste processo, apoiando Vargas, que representaria ali o grande líder das oposições. É importante também destacar que o período do governo provisório é o período em que o Vargas assume o poder não eleito democraticamente, mas investido no poder com o apoio das forças militares e principalmente da elite urbana, que via nele, no discurso dele, a alternativa política para essa grande mudança. Então, a partir desse governo provisório, da consolidação desse governo provisório, nós temos esse grande cenário. De um lado, nós tínhamos uma classe política que apoiava efetivamente o Vargas, classe média urbana, banqueiros, industriais e alguns latifundiários descontentes com essa continuidade da República Oligárquica. Em contrapartida, também, nós tínhamos a aliança e o apoio dos tenentes, principalmente moldados naquele anseio de um governo politicamente muito mais coeso, muito mais voltado para o dinamismo, nacionalismo, integralismo. E isso fazia com que o cenário político pensado naquela época para o governo provisório era pensar na tentativa da democratização do país, ou seja, a volta institucionalizada da política das eleições, mas uma eleição muito mais ampla nesse contexto. Precisava-se pensar também na ideia de uma eleição muito mais emblemática, muito mais participativa, inclusive com setores que eram excluídos desse processo, como, por exemplo, analfabetos e mulheres. Necessidade de se construir um governo moldado não naquilo que politicamente se exigia, mas baseado nas leis. Nós tínhamos um segundo grande governo pautado na liberdade civil, no direito de ir e vir, contanto que essa liberdade não efetivamente transgredisse a convivência ou a boa convivência política. É importante destacar que, apesar desse cenário favorável, as divergências ainda assim aconteciam. E aí, nesse contexto, a partir da sua posse efetivamente, né, no anseio do governo provisório, Vargas efetivamente vai decretar, e esse decreto vai efetivamente consolidar, entre outras forças, né, a dissolução do Congresso, da Assembleia Legislativa e a necessidade, principalmente, das interventorias federais. Provisoriamente, quem assume os governos dos estados são os interventores federais, muitas vezes militares, que vão manter a ordem e o progresso, é bom que se diga, numa tentativa de levar o país para um desenvolvimento efetivo e consolidado. Nós temos a presença dessas interventorias federais, com o apoio dos militares, e um governo pautado no desenvolvimento, no nacionalismo, mas principalmente na perspectiva de quê? Do trabalhismo. Mas esse trabalhismo voltado muito mais para os anseios da indústria do que efetivamente do meio agrário. E aí é importante se destacar neste cenário que com Vargas, apesar desse processo de, vamos dizer assim, né, de um governo muito mais comercial, de um governo muito mais efetivamente
voltada aos anseios da população, nós vamos ter aí efetivamente, né, um governo que vai se apresentar emblematicamente como um governo também que defende o setor agrário. Apesar das crises sucessivas oriundamente reflexo da Grande Depressão, mas ainda assim o Vargas vai fomentar uma indústria agrária. Prova disso, durante o governo provisório, ele começa a discutir a necessidade de criação de institutos, tais como do café, tais como do açúcar, tais como do chá, para justamente produzir e competir com o mercado internacional. Então, isso foi uma marca também emblemática. Durante o período provisório, a nossa moeda, de certa forma, ainda vai estar um pouco fragilizada por força dessa crise política que consolida-se em 29 nos Estados Unidos, mas aos poucos a economia vai retomando o processo. Nós vamos perceber que entre 33 e 39 a nossa indústria nacional se consolida enquanto processo. Nós vamos ter efetivamente movimentos que vão trazer para consigo esses processos. Vamos ter efetivamente crises generalizadas e um grande marco desse governo provisório é justamente a grande Revolução Constitucionalista de 32, no qual setores agrários, especialmente os produtores de café, defensores da vitória do Júlio Prestes, vão dizer que a chegada do Vargas ao poder, não por uma eleição, mas por um golpe de Estado, coloca o país em risco. E a prova disso é que, imbuídos pelaquele processo de fechamento da Europa, de reestruturação do país, São Paulo vai fazer essa mesma política. São Paulo se fecha, começa a conclamar os seus cidadãos, os seus estadistas, os seus moradores do estado de São Paulo a defender o nascimento daquilo que a gente chama de Frente Única Paulista. Para dizer que o anseio de São Paulo em defender, entre outras coisas, aquilo que a Constituição velava, ou seja, determinava, era que alguém só pode governar se for democraticamente eleito, coisa que o Júlio Prestes defende e que efetivamente não estava se cumprindo naquele contexto. O Vargas, como um grande estrategista e se utilizando dos anseios das interventorias federais, ele vai indicar não um estrangeiro, vamos dizer assim, né? Não um governante de outro estado, mas do próprio estado de São Paulo, para dizer que ele queria, entre outras coisas, pacificar o problema e se comprometia a regularizar o pleito político. Então isso foi visto como uma grande manobra política do Vargas. Consequência disso, o Vargas emblematicamente consegue dar um contragolpe no movimento da Revolução Constitucionalista de 32. Inclusive, ele ganha espaço, vez e voz. E esse movimento, então, vai se enfraquecendo até efetivamente deixar de ser um desejo dos paulistas e passar a ser o anseio do país a vitória expressiva do Vargas nas eleições que aconteciam, viriam a acontecer, melhor dizendo. E aí, esse movimento, como é categórico de vocês, né? Todo mundo conhece, é um movimento que vai ganhar, por exemplo, força e voz, principalmente a partir, né, do enfrentamento da população contra o governo, e isso vai culminar nesse movimento quando, por exemplo, os estudantes Martins Miragaia, Drauzio e Camargo morrem no confronto, né? E aí a revolução ganha força, mas efetivamente, como eu disse, o Vargas vai ter uma estrutura política que vai culminar depois de alguns instantes, né, no selamento, né, desse movimento, ou seja, no cerceamento desse movimento, no fim dele, e isso vai se dar quando o Vargas começa a trazer São Paulo para dentro do seu governo. E uma demonstração disso vai se dar primeiro. Ele vai dizer que essa Constituição
caduca de 1891 não serve ao contexto político brasileiro. Então ele joga a responsabilidade também para os deputados federais e senadores, por exemplo, de São Paulo. E aí os senadores vão ver como uma grande possibilidade de participar do governo. E aí, a partir disso, o movimento perde força e voz. E aí, uma coisa interessante também a se dizer, a se destacar, é que esse governo provisório ele vai começar a se delinear, ele vai começar a efetivamente se articular nesse movimento para a constitucionalidade de Vargas, ou seja, para uma eleição constitucional de Vargas, mas a eleição ainda assim será uma eleição indireta.